Você tem paixão e habilidade por diversas atividades em diversas áreas? Você sente que escolher apenas uma profissão é te reprimir de outras inúmeras possibilidades? Você gosta do novo, da descoberta, mas quando aquilo já te preencheu, você vai em busca de novos conhecimentos? Se você respondeu sim para essas perguntas, você deve ser um multipotencial. E esse é o tema de hoje. Vambora? Oi, gente linda! Bem-vinda ao canal Vida Expandida. No diálogo do tapetinho eu costumo trazer reflexões profundas sobre desenvolvimento humano e sempre eu trago alguém para dialogar comigo. E hoje a gente vai falar sobre multipotencialidade. Tudo bem você gostar de várias áreas, de várias atividades, de várias profissões, né, no decorrer da sua vida, você modificar, né? Não precisa você ter a vida inteira uma profissão só, a vida inteira fazer um esporte só, né? Você pode modificar, porque a sociedade, geralmente prioriza os especialistas, e quando você descobre que existem esses dois perfis, especialista e multipotencialista, tudo bem, né? Um complementa o outro, e os multipotenciais vieram para sacudir o planeta. E hoje eu trouxe aqui comigo uma multipotencial quadrada, Camila Maricato. Bem-vinda, Camila, ao nosso canal. Obrigada, Carol, pelo convite. E explica aí pro pessoal por que você é uma multipotencial, o que você faz hoje? Eu descobri ser multipotencial quando eu percebi que, desde muito pequena, eu já fazia muitas atividades ao mesmo tempo. Eu não conseguia me concentrar numa única ação. E depois, com o lance da profissão, que você vai buscar, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu acho que esse é um ponto bem crítico na vida de qualquer ser humano. E eu, desde muito jovem, acho que desde os meus 11, 12 anos de idade, eu falo em fazer arquitetura, que foi o que eu fiz, o que eu me formei. E eu sempre acreditei que a arquitetura por si só, ela é uma arte, então ela já tem um campo vasto, né, de atuação. Então só a minha profissão já me dá um leque enorme de atividades. Então essa multipotencialidade, ela foi descoberta em determinado momento da minha vida. E isso foi mágico para mim, ter essa descoberta, né? Depois da faculdade, eu continuei seguindo a arte e fiz uma pós-graduação em fotografia. E hoje eu atuo também nesse campo. Profissão. Já são duas, né? Eu faço a fotografia, trabalho muito com fotografia de projeção, né? Que hoje é uma atuação bastante interessante para principalmente aí pessoas que têm essa pretensão, né, de se projetar como pessoa, como profissional. É um nicho de mercado bastante interessante para empreendedores, né, para empresários, e eu tenho tido resultados muito interessantes com esse trabalho. No ramo do esporte e do hobby, o que mais que você faz? Além de tudo, né, ainda tem mais um pouco, né, o multipotencial, ele é isso mesmo. A vida inteira eu atuei, sempre tive assim, esse gosto, né, com o esporte. Então eu fiz de todos os esportes possíveis e imagináveis, desde muito criança, né, comecei nadando, enfim, fiz muitos esportes. Eu posso citar depois, ao longo da nossa conversa aqui, algumas situações. E além disso eu tenho um tino, assim, um gosto bastante aproximado com música, né? Então eu toco violão também. Eu acho que é essa veia artística, né? Que se for perguntar para mim em termos de criação, na minha família não tem nenhum músico, por exemplo, né? Não tem também artistas próximos, assim, para que eu tivesse isso tão evidente. Você despertou aquela curiosidade e você simplesmente foi experimentar. Sim, eu acho que tem muito mais relação com a minha essência mesmo, essa questão da arte na minha vida, né? E aí, para amarrar tudo isso, né, em determinado momento, ao longo dos meus anos, eu tive contato com o PVR, que a gente pode falar um pouquinho depois, e hoje eu atuo na empresa diretamente, né, trabalhando o desenvolvimento humano, evoluindo a inteligência humana em todos os... Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas todos os treinamentos que a gente atua e
e tem hoje acontecendo, né? E faz parte da sua vida 24 horas, né? O tempo Sim. todo você está lidando com o PVR, né? Sim, sim. Eu vou explicar para vocês, pessoal, depois. O PVR é um estilo de vida, né? A gente costuma falar. Significa psicomotor vivencial relacional. É um nome, né, meio grosseiro a princípio, mas o que quer dizer profundamente? É o autodesenvolvimento, é o autoconhecimento que a gente trabalha, é sair da zona de conforto, é sair do piloto automático. E quem foi que criou foi a Daniela Lemos. E aí a gente vai explicar mais pro finalzinho para vocês o que é essa vida, né? Esse estilo de vida. Mas na verdade quem criou, qual é a relação? É que a criadora ela é uma multipotencial e ela usa abordagens multivisionárias. Ela usa um leque de ferramentas e técnicas que a Camila vai falar pra gente. E Ká, como é que você, quando você descobriu, né, a multipotencialidade, como é que foi para você lidar no dia a dia, né, tanto com otimizar tempo, né, porque multipotencial não gosta de rotina, não gosta de horário fixo, não gosta dos mesmos assuntos, e pra gente se adaptar nessa sociedade, como é que foi para você? Eu percebi que eu fiquei um pouco amarrada num primeiro momento, porque são os padrões, né, que a sociedade impõe, que você tem que ir para uma faculdade, estudar e se formar e ter um diploma e fazer aquilo pro resto da sua vida. Não. E eu achava que era assim. Isso sufoca pensar isso, sufoca, né? Acho que assim, eu tenho uma criação um pouco assim, eu acredito que um pouco conservadora, né? Diante do que eu sou hoje. Né? Eu acho que hoje eu tenho a mente muito mais expandida. Então, eu entendo dessa forma. E aí, lidar com essa multipotencialidade, num primeiro momento, foi um pouco... eu fiquei muito apreensiva, porque eu achava que eu não daria conta, né? Então, eu fiquei um bom tempo, tentando compreender o que eu poderia fazer para que eu conseguisse atuar em todos os campos que eu gostaria de atuar, né? E não fazer disso um peso, porque para se tornar um peso, então é melhor não fazer. Tem que deixar leve, né? Fluir. Fluir. Então, quando eu percebi que essa multipotencialidade era algo que podia me trazer muito mais benefícios do que problemas, né? Pra mim foi um alívio, assim, foi libertador mesmo. Fala um pouco, né, também na área de esportes, né? O que você já fez, sim. né? Eu acho mostrar que você já fez de tudo. Eu fiz esporte a minha vida inteira. Eu nadei quando muito criança, depois eu dancei, depois eu pratiquei muitos esportes na escola, né? Porque as escolas onde eu estudava sempre ofereciam essa questão do treinamento, né? Que é uma coisa mais aprofundada do que simplesmente a educação física. Então eu joguei futebol, handebol, basquete, vôlei, sem imaginar. E depois, um pouco mais adiante, na adolescência, eu treinei 4 anos de tênis de quadra, participava de equipe, competia, né? E aí, já mais adulta, mais pro fim da minha adolescência, eu parti para treinamentos em academia e depois peguei firme com corrida de rua e ciclismo. Nas duas modalidades, tanto speed quanto mountain bike. Competi muito. Uma modalidade só não tá também bom. Não serve. Tem que ser as duas. E isso foi muito produtivo para mim nesse sentido, assim, de sair dessa zona de conforto, porque às vezes eu chegava num patamar com um determinado esporte e aquilo me cansava e eu ia em busca de outra coisa, né? Você falou sobre cansar, é bem isso, né? A gente acaba... Você aprende até um determinado momento que já te preencheu aquilo, que aquilo já te basta, e tudo bem, você já sabe, não é especialista, mas você sabe muito daquilo, então você parte para outra, né? Você cansa, aquilo já foi, você tá perdendo outras coisas. Eu acho que isso é uma característica do multipotencial, né? Então eu fui em busca, a corrida e o ciclismo me trouxeram muitos questionamentos, né? E são questionamentos que são provenientes não só do esporte, né, nesse sentido que eu trouxe de como que eu tô, né, de saúde, como que tá meu corpo, como que eu me sinto, né, em relação a essa prática. Não foi só isso, eu acho que mexe muito com a psique também, né?
o esporte ele tem essa relação. Então esse sair da zona de conforto também tem esse viés, acredito. É você se relacionar com o seu eu, consigo Exatamente, mesma, né? exatamente. Uma busca interna, Exatamente. um questionamento interno. E aí a gente entra no PVR, né? Porque é o que o PVR traz, né? O questionamento interno, a busca interna. Se a gente for fazer uma comparação, né, uma analogia, digamos assim, o PVR, como eu te falei, eu não gosto de usar muito o termo treinamento. Eu gosto de usar mais o termo processo. Eu acredito muito o PVR como um processo, né? Um processo interno, introspectivo, né? Onde hoje, se a gente for falar de PVR imersão, que é o nosso objeto principal, né? Digamos assim, a gente tem 3 dias de treinamento e lá intenso. Lá o indivíduo se propõe a olhar para si mesmo, né? Olhar para dentro de uma maneira muito individual, né? Íntima, né? É muito íntimo, Singular. é muito único aquele processo, né? Se você for perguntar para mim, por exemplo, se eu me lembro o que aconteceu com alguém que estava do meu lado em determinado momento dentro do meu treinamento, eu não lembro de absolutamente nada. Eu lembro do que aconteceu comigo. Né? Verdade. Por isso ele é um processo interno. Então, eu, naquela época, quando eu fiz o meu treinamento, eu vivia claramente um piloto automático, um deserto, uma inércia. Era o que eu vivia naquele instante. E o PVR simplesmente deu um giro de 360 na minha vida. Não tem como falar do que eu sou hoje, do que eu me transformei, sem falar de PVR. É impossível. Para mim é impossível. E eu vejo que o que eu aprendi e tenho aprendido, porque esse é o grande gol do PVR, né? Essa aprendizagem continuada, né? Porque não é uma autoajuda, ele é um autodesenvolvimento. Então você precisa buscar. E essa busca acaba se tornando um vício até. É um vício e é constante, evolução constante. Evolução constante, é isso Não aí. dá pra parar, impossível. Aproveitando que eu comentei um pouquinho antes nesse vídeo aqui sobre as multifacetas, multipotencial, né? E por que o multipotencial ele veio para sacudir, né, o planeta. E a abordagem da Daniela é multivisionária e é de uma pessoa multipotencial. E o que ela traz, né, para o mundo? O que ela traz? O que ela imprime, né? O que ela agrega para as pessoas que vão fazer o curso? Existem várias técnicas, existem vários métodos. Ela compilou tudo num curso só, todo o conhecimento dela e estudo de anos, né? Desde a adolescência ela já estuda o desenvolvimento humano. E ela compilou e criou o próprio método com várias ferramentas, que eu queria que você falasse quais são essas ferramentas que ela utiliza, mais ou menos. Com que objetivos, né? Só para complementar um pouquinho o que você trouxe, Carol, a metodologia ela é algo muito particular, né? Por quê? Porque a Daniela conseguiu costurar, né, uma série de ferramentas provenientes de diversas ciências. Então, lá a gente trata de neurociência, de psicomotricidade, de psicologia, né? É uma variedade. Física quântica. Ela pensou algumas ferramentas dentro dessas ciências, compilou isso tudo num único treinamento e lá dentro você vive tudo isso. E o legal... Colocou a personalidade dela, exato, né? E virou uma... Eu acho que assim, o ponto chave do PVR para mim é o seguinte: você aprender aquelas técnicas, vivê-las ali dentro e dar continuidade. Dar continuidade, mas tem mais um ponto, que é você aprender a técnica e replicar essa técnica, né? E verdade. Você aprender a aplicar ela em si e replicar ela para que ajudar outras pessoas, né? Os resultados que a gente sempre teve, né, e ouve os cases e tal, são muito positivos, né? E eu acho que tem relação direta, assim, justamente com a multipotencialidade da Daniela, que não para, né? Ela não para. É algo realmente... chega a ser assustador, assim, o tanto que ela se envolve, estuda, procura e traz, né, novas técnicas, novas propostas, assim,
é uma proposta, quando eu falo novas propostas, é no sentido do pensar, é um sentido de consciência, né? Ela faz essa busca o tempo inteiro, então é algo reciclado, né? Não é algo fechado, parado. Então vamos aproveitar e convidar as pessoas, né, que estão curiosas para saber o que é o PVR e que querem se conhecer, querem ampliar sua visão, estão aí gritando por autodesenvolvimento, e essa imersão está chegando e eu queria que você falasse um pouco pro pessoal. Estaremos aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos dias 25, 26 e 27 de maio, o último fim de semana do mês. Convido a todos que tiverem interesse em participar e se tornar protagonista de suas vidas, né, Carol? A gente está à disposição, a Carol vai deixar aí o link para vocês acessarem. Nesse link consta todas as informações, esse contato com a metodologia antecipadamente é bastante importante. Quem tiver mais interesse de se aprofundar um pouco mais ainda, a gente tem também o nosso canal no YouTube, que é legal também de ver, tem bastante vídeo lá. E é isso, fica o convite, né? Acho que todo mundo deveria passar por esse processo, porque realmente é algo transformador, pelo menos assim, todos os cases que a gente escuta, né? Principalmente após os treinamentos, a gente fica muito contente mesmo de ter esse retorno, de saber que essa missão está sendo cumprida. Bom, então tá, gente, muito obrigada aí pela participação, pela audiência aqui no Vida Expandida. Pra você que é multipotencial, fica de boa, fica relax, tudo bem ser multipotencial, não precisa ser um especialista. Pra quem é especialista, tudo bem também, tem lugar pra todo mundo no mundo. E vamos sair do padrão, vamos mudar, a gente não precisa seguir o que nos ensinaram. A gente pode criar novas profissões, criar novos hobbies, novas possibilidades. Se você me permite, essa é a profissão do futuro. Aqueles que tiverem mais preparo, né, para lidar com diversas situações ao mesmo tempo, diversos assuntos ao mesmo tempo, e se tornar líder através desse tipo de ação, é o cara que vai se destacar. Legal, obrigada, Camila, pela sua presença. Que é isso, eu que agradeço. Vida Expandida no ar, e eu fico contente de poder contribuir um pouquinho. Gratidão. Gente, gratidão por estar aqui. Curte, compartilha, mostra pro seu amigo, se inscreve no canal e faz tudo que o multipotencialista faria. Tudo junto e misturado. Beijo, tchau. Tchau.